Boa tarde a todos, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. A mensagem diz assim: Olá, irmão, como estás? Podes, por favor, publicar a minha história de forma anônima? Não sei se me podes ajudar. Tudo o que quero são alguns números de contacto de curandeiros tradicionais que possas conhecer. Sou uma mulher sul-africana e entrei em contato contigo pelo WhatsApp. Tenho visto alguns dos seus vídeos e comecei a seguir-te, esperando que me possas ajudar pela graça de Deus. O que tem acontecido comigo é que fui enganada muitas vezes por profetas que dizem que podem ajudar e que os meus problemas vão desaparecer. Houve até um profeta que disse que se eu casar com ele, todos os seus problemas vão acabar. Mas eu disse que não quero casar, quero resolver os meus problemas, quero cuidar dos meus filhos como tenho feito. Todos os meus problemas começaram um dia em que estava a trabalhar. Trabalhava como funcionária na Câmara Municipal. Um dia apareceu uma mulher, uma senhora já velha, que estava a dever dinheiro e que queria saldar a dívida. Veio pela primeira vez e pagou, depois não apareceu mais. Quando voltou, eu apenas lembrei que eu não tinha feito o que disse que ia fazer, o que deveria cumprir o acordo de pagamento que tinha feito. Caso contrário, ia cortar a eletricidade. De repente, a senhora começou a gritar comigo. Eu nem sabia o que tinha dito para ela gritar assim, como se eu fosse mal educada. Não quero mencionar o nome da igreja, mas havia claramente um sinal que mostrava que ela pertencia a essa igreja. A senhora gritou e as ofensas que me lançou não me preocuparam muito na altura. Ela disse: Pensas que este trabalho é muito importante? Pensas que estar atrás desses balcões é muito importante? Achas que és melhor do que eu porque te recusas a fazer o que eu quero? Ela queria que eu assinasse alguns papéis que não deveria assinar. Ela tinha de ir a outro escritório e eu disse que se fosse assim, ia ver o homem ou pedir ajuda ao segurança. E ela insistiu que eu tinha de acabar com o caso ali. Eu disse que não podia fazer isso sozinha. Esta senhora era bastante difícil e quando mais tentava acalmá-la, mais ela gritava. Por causa da idade, as pessoas achavam que eu é que estava errada. Ela disse: Eu amaldiçoo-te e vais perder este emprego. E de fato perdi o emprego sem razão nenhuma. Tentei lutar pelo meu emprego, mas fui despedida. Depois disso comecei a ter dificuldades. Comecei a vender algumas coisas na cidade. A vida estava muito difícil. Decidi plantar alguns tomates e fazer uma pequena horta em casa, para que eu e os meus filhos não passamos fome, pois não estava a ganhar o suficiente e ainda tentava recuperar o meu emprego. Enquanto preparava a terra para os espinafres, encontrei algo. Continuei a escavar até ver um saco plástico castanho. Dentro desse saco havia um gato morto. Não tinha olhos e a boca estava aberta, como se tivesse morrido a gritar. Vi que à volta do pescoço havia algumas moedas de 5 cêntimos atadas. Deixei aquilo em casa e corri para minha casa. Não conseguia respirar nem fazer nada. Chamei a minha vizinha e contei-lhe tudo. Ela disse: Vamos a um curandeiro que pode ajudar-nos. Então, veio uma senhora da zona que é curandeira e ela pôs alguns encantos em mim e o meu filho e ao redor do lugar onde encontramos o gato morto e queimamos-lo. Naquela mesma semana recebi uma chamada muito estranha. Era à volta das 10 da noite. Ouvi a voz de uma mulher e de um homem a gritar e a discutir. O que me surpreendeu foi que, embora o homem tenha dito que era um número errado, estavam a falar de mim como se quisesse fazer-me algo, mas não concordavam na punição que queriam dar-me. Ouvi aqueles dois durante cerca de 2 minutos. O homem disse que era um número errado. Ia continuar a gritar um com o outro. No dia seguinte, o meu telefone morreu, ficou preto.
Pensei que minha filha tinha deixado cair o telefone e fiquei tão irritado. Era o telefone que ia usar para procurar um emprego no Facebook. Fiquei muito frustrada e a minha filha estava a chorar, dizendo que não tinha tocado no telefone. Mais tarde, tentei algo dos nigerianos. Peguei em papéis que eles deram, dizendo que se quisesse ser ritualista. Disseram-me que se pagasse 300, ativaria a minha carteira. Chamam-lhe dinheiro mágico. Fui a um lugar e falei com um nigeriano e ele disse-me para dar apenas 300 e ativaríamos a carteira. Venderam-me uma carteira e sabe, aquelas carteiras que vendem em lojas chinesas. Perguntaram-me se queria a sul-africana ou a americana. Escolhi sul-africana, porque se escolhesse a americana teria muitos dólares, mas com a sul-africana teria rands. O curandeiro disse que fiz uma boa escolha. Depois de pagar os 300 rands, voltei para casa desesperada. Disseram-me que ia ganhar dinheiro. O homem deu-me um pano vermelho. Esse pano vermelho eu deveria colocar 500 rands e deixar em cima da casa. Ele disse que se o dinheiro desaparecesse quando acordasse, saberia que o sacrifício tinha sido aceito. Mas não era um sacrifício de sangue, era um sacrifício de 500 rands que eu deixei no telhado. Fiz como disseram. O que me magoou é que tive de ir a um agiota. Fui a um agiota e acabei por perder a minha televisão, porque ele a levou. Este agiota disse-me que se não lhe desse o dinheiro, ia levar algo da minha casa. Eu disse que tudo bem, porque sabia que ia ganhar dinheiro. Ele perguntou quanto queria. Eu disse que queria cerca de 1000 rand para comprar comida. Então ele deu-me os 1000 e deixei a minha identificação com ele. Peguei 500 e coloquei dentro do pano vermelho e deixei em cima da casa. Eu a coloquei. Eu e a minha filha fomos dormir. Eu estava tão feliz, a sorrir e a imaginar viver numa grande mansão. Como seria a vida a ter um banho de espuma enquanto bebia vinho? Enquanto acordei, disse aleluia, aleluia, porque vi que o dinheiro que estava em cima do telhado tinha desaparecido. Tentei ligar ao homem, mas ele não atendeu. Pensei que como ele não atendia, tudo bem. O que importava era o que ele me disse, que se o dinheiro desaparecesse, eu precisava de me preparar para algo grande que viria. Ia ficar muito rica, mas começou muito pequeno. O dinheiro não veio. Quando me chegava dinheiro era apenas 20 rand. Acordei e encontrei 20 rand em cima das cobertas e isso deu-me esperança. A porta estava trancada e não tinha dinheiro em casa. Aqueles 20 rand eram um símbolo de esperança de que muito mais viria. Chamei a minha filha, ela disse que não tinha dinheiro. Dei-lhe o dinheiro para ir comprar pão, porque não tínhamos. Esperava que no dia seguinte mais dinheiro aparecesse, mas nada veio. Comecei a ter dificuldades. Comprava carregamentos e os minutos desapareciam em segundos. Lembro-me da primeira vez que comprei carregamento. Queria ligar para alguém. Comprei um carregamento de 29 rand. Era importante. Comprei também para ir a um lugar onde deveria procurar emprego. Depois de carregar, tentei ligar a pessoa, mas não atendeu. Fui tomar banho. Quando voltei não havia carregamento. Tinha desaparecido. Até chorei e disse, Deus, por quê? Por que permites que estas coisas aconteçam a alguém como eu? Olha como estou a sofrer. Liguei para a empresa. Se ainda tiverem a gravação da minha voz, tenho a certeza de que riem da maneira como os insultava. Disse-lhes tudo o que pensava. Gritei e pedi o meu carregamento de volta. Essa pessoa mandou um polícia para me chamar e dizer se íamos ou não ao lugar e não consegui ir. Isso continua a acontecer repetidamente. Comprava dados e esses dados desapareciam. Lembro-me do dia que fui ao multibanco, queria levantar o pouco dinheiro que me restava. Bloqueei o cartão e tive de voltar para casa porque tinham dito que não podia desbloqueá-lo para a aplicação. Tinha de ir ao banco. A fila que estava lá era
de partir o coração. Chorei enquanto voltava para casa. Depois disso, comecei a notar que os tonques de eletricidade estavam a expirar. Compramos eletricidade, talvez de 400 rand, e durante apenas um dia, eu e a minha filha não tínhamos frigorífico, porque estava na casa da minha mãe e eu tinha um quarto de fundo. Só tínhamos a televisão que tinha sido levado. Tínhamos apenas um pequeno fogão, um de placa, e os serrantes que comprávamos desapareciam numa noite sem fazer nada. Depois o meu dinheiro começou a desaparecer. Colocava 20 rand no meu sutiã. Quando chegava à cidade, o dinheiro tinha desaparecido. Para onde ia esse dinheiro? No início pensei que era esquecimento, que tinha deixado cair. Mas se era o ladrão, como é que ele conseguia meter a mão no meu sutiã e tirar o dinheiro? Como era possível? Costumava embrulhar dinheiro em papel higiênico e ele estava lá. Sentia que o papel ainda estava lá. Abri o papel e o dinheiro tinha desaparecido. Ficou pior. No dia em que disse que os céus e os meus ancestrais se tinham esquecido de mim, estava a Rhodes Butcher a comprar uma carne e legumes. Peguei os meus itens, carne, tomate, cebola e muitas patas de frango e fui para a caixa. Quando abri a minha carteira para pagar, o meu cartão bancário tinha desaparecido. Não estava lá. Verifiquei a minha mala, que estava cheia nesse dia. Até verifiquei o meu sutiã e os meus sapatos. Não estava. Então disse que tudo bem. Vou tirar o meu telefone para tentar pagar por código ou ir a outro multibanco que estava perto. Queria fazer uma transferência para mim mesmo. Não havia nada. Gritei ali na talho. As pessoas pensaram que eu estava maluca. Deixei tudo. Meu rosto estava quente de tanta vergonha. Corri para fora e sentei-me atrás de uma loja e comecei a chorar. Desde então, tenho vivido uma vida muito dolorosa. Não sei o que se passa comigo. Peço vocês, sul-africanos, sei que algumas pessoas vão achar que só quero ajuda, mas não quero dinheiro. Quero ajuda na forma de números de telefone. Se conhecer alguém em Johannesburg que me possa ajudar, por favor, ajude-me. Tudo o que quero é ajuda de quem estiver disposto a ajudar-me. Podem dar os números de contato ao irmão, mas não tenho dinheiro para quem quiser pedir-me dinheiro. Só quero um número de telefone onde possa ir e obter algum tipo de ajuda. O pior dia da minha vida foi quando estava a trabalhar. Enquanto a mulher estava a gritar comigo, tentei também gritar com ela porque era muito desagradável. Tentei ser paciente, mas também lhe disse para se calar e ir para outro lugar. Foi então que ela me amaldiçoou. Queridos ouvintes, esta foi a mensagem que nos foi enviada pela nossa querida irmã. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo.